Está no ar o programa Direito em Debate. Hoje eu recebo a visita do Dr. Gustavo Torres Rebelo Horta, um estudioso do direito, e que está lançando pela editora Decálogo o livro O Papel, o Dever e o Poder do Juiz. O Papel, o Dever e o Poder do Juiz, a obra de sua autoria. Dr. Gustavo, é um grande prazer recebê-lo aqui. De onde nasce essa obra? Passou da monografia de conclusão do curso de Direito, né? É um tema muito curioso, nem todos têm a propensão a enfrentar a figura do juiz. Essa coragem veio de onde? Não, na verdade, não é uma afronta, não é uma crítica ao juiz, muito pelo contrário, é uma revisão para repensar o papel do juiz. Né? Quer dizer, eu acho que o judiciário deveria crescer em relação aos outros dois poderes. Né? Hoje em dia a gente vê o executivo muito legislando, né? Né? E, quer dizer, o judiciário é quase que um acessório legislativo, poderíamos falar assim, eu estaria... E a base que você partiu, que me pareceu interessante, foi a física. Por que a física? Nos moldes gregos, a physis e a polis? Não pensei. Não sou tão erudito assim. Aliás, a civilização toda é feita em cima. Depois que Roma adota o pensamento grego, não tem como fugir. Roma também, até hoje, a civilização romana, o Império Romano, é a base de tudo, né? Sim. De tudo, o cristianismo, né? E o pensamento grego, mas, querendo ou não, vamos voltar. Os autores que eu adoto, a maioria deles voltam aos gregos, né? Karl Marx e outros mais. Mas eu acho que... E esse começo pela física se deu mais pela relação jurídica processual, né? Até no início do curso eu entendi que seria muito mais fácil automatizar os processos, porque geralmente as pessoas não têm um leque muito amplo de comportamentos. Né? A gente seria mais ou menos automatizado em certos padrões que a própria sociedade vai encaixando a gente. Então, por exemplo, uma peça processual de separação, por exemplo, litigiosa, mais ou menos vai ser igual para todos os caminhos litigiosos, não são uma peça única, né? Eu achava que poderia ser assim, processado por computador, certas coisas poderiam ser processadas dessa maneira. Depois eu acabei vendo que não. Você tem, entra numa fase do direito romano, que é a fase do processo formulário, em que as causas correspondiam a fórmulas pré-definidas, quase que sagradas, que a parte ou seu advogado deveria formular, deveria repetir diante do pretor. Mas o resultado desse período foi um tanto quanto terrível, justamente por essas necessidades que às vezes você tem de enfrentar uma ou outra particularidade, né? Sem dúvida. Depois da física e da política, você migra para o poder. O poder instala-se entre a física e a política? Para o Foucault, o poder é saber, né? Bem, porque, na verdade, a física foi assim, para explicar a relação jurídico-processual, ela fica mais simples, porque a gente vem estudando a física desde a mais remota antiguidade. A filosofia, aliás, nasce com Tales de Mileto, a partir da física, né? Sim, e na escola também as crianças vêm estudando o que é o átomo, é uma coisa mais próxima para a gente explicar o que seja uma relação processual, né? Do átomo para a relação processual? Porque eu vi o seguinte, o ordenamento jurídico como sendo o núcleo do átomo, né? E os elétrons, o juiz, o autor e o réu, né? E fica aquela coisa de dever, né? E dever-poder, né? E que a coisa muito autoritária, autoritarismo, seria a abordagem mais para essa coisa do núcleo do átomo, que quanto mais próximo da lei, mais a pessoa se torna autoritária. Quer dizer, ela aplicar a letra fria, né? Aplicar a norma ao pé da letra, torna-se muito frio porque não vê a individualidade
das partes dos sujeitos que estão envolvidos naquele litígio. E a solução para isso? A solução, eu vejo muito, apesar de não ver dentro da escola, como no law, né? Eu não sei se é a melhor forma, quer dizer, a gente já tem uma tradição muito, que a própria ordenamento a gente é tirado, vem dada. Quer dizer, a tradição é italiana, né? O senhor acredita que seria preferível adotar o modelo do direito consuetudinário em oposição ao direito escrito? Sim. Agora, eu acho que a própria oralidade está voltando, vai voltar, em certo sentido, vai voltar a ser mais usada do que a escrita, né? Porque a disseminação da cultura veio com a Bíblia, com Gutenberg, pela escrita, pela falta de acesso às pessoas, às localidades muito longe uma das outras. Com a transmissão hoje, a teletransmissão, fica uma coisa mais fácil de ser falada, é muito mais natural do que a escrita, né? Sim, mas veja bem, mesmo os países que adotam common law são cada vez mais marcados por textos escritos. O Congresso americano, com seus acts, com seus atos, que são sempre editados, mesmo o Parlamento britânico, ou seja, o avanço do direito escrito, mesmo nos sistemas consuetudinários, é uma realidade. Sim. De outra face, o lastro desse direito consuetudinário, ele ou está ligado, como na República Romana, a uma inteligentsia, a uma classe de juristas pensantes, os grandes jurisconsultos romanos, ou ele está ligado em raízes feudais que nós, a rigor, não teríamos, né? Quando a gente vê a Magna Carta garantindo o respeito the law of the land, a lei da terra, essa lei da terra nada mais é do que a lei de cada feudo. O senhor não acredita que, de repente, nós estaríamos regredindo, abandonando as intervenções pelas hipóteses, pela tipificação legal, para passarmos a chancelar os costumes populares? Não, eu acho que a base tem que ter uma base escrita. Eu acho que tem que ter para qualquer, por exemplo, quando eu falo no início aqui que o homem é feito de regras, assim, aqui nós dois estamos nos comunicando através de regras, né? A língua é a portuguesa, um emissor, um receptor, e a gente, quer dizer, o ser humano está limitado à própria sintaxe da língua dele, né? Certas regras têm que ser seguidas para que eu me faça entender, né? E haja comunicação. E eu acho que o homem vem explicando o universo por fazer parte dele próprio essa produção de regras no universo. O universo necessariamente não tem que ter regras, não tem que ter as leis da natureza, as leis nem as leis de Deus, né? Quer dizer, o homem, para entender, ele... Tá, mas as leis de Deus são leis humanas, né? Traduzidas por seres humanos, e que variam de cultura para cultura. Sim, mas as leis da natureza também são leis humanas, porque o homem só consegue enxergar na natureza aquilo que ele consegue traduzir em leis, né? O que vai além daquilo... Tá, mas o meu amigo Kelsen lá vai dizer que essas leis da natureza, elas, na verdade, são traduções, ou seja, teorias, e que a natureza segue apesar do que o homem diz dela. Sim. O Thomas Kuhn, por seu turno, vai mostrar que de tempo em tempo, quando eu tenho quebras de paradigmas, a tradução, aquilo que se chama de teoria, de equações teóricas, ela pode mudar completamente. Sim. Então, a natureza talvez não seja, não sei, claro, o senhor pode ter uma outra opinião, a natureza talvez não seja o melhor modelo para se tratar de algo que, por ser humano, é convencional. Sim. Nesse contexto, no capítulo 3, o senhor coloca o tema da verdade. A verdade seria a verdade do sujeito que aceita aquilo que a sociedade... que tem que ter a interação entre a aceitação do sujeito, o que é colocado na sociedade do grupo,
e do sujeito, e aquele que é o veículo da aplicação da verdade. Por exemplo, no caso do juiz. O juiz é o lugar da verdade, né? E a sociedade acredita que o juiz seja justo para julgar uma verdade, um fato, né? E o indivíduo é aquele que vai levar o juiz o caso para que seja julgado. Mas todos os três têm que acreditar, esses postos têm que acreditar que seja verdade. Aqui tem que haver uma interação entre quem vai buscar a verdade, justamente onde que ela nasce do social acreditar. O grupo tem que acreditar em alguma coisa. Até não sei se eu vou fugir um pouco, mas assim, Lévi-Strauss, por exemplo, fala na eficácia simbólica, né? Que o xamã, né, o curandeiro, faz a cura por palavras, né, uma cura simbólica, né? Ele, através de entonação de cantos e falas, ele consegue fazer partos, consegue fazer curas que para a gente não seria uma coisa muito verídica na nossa sociedade, né? A gente não acreditaria que um homem poderia fazer uma cura através só da fala, né? E ele ele mostra no livro dele que existe isso. E ele fala que tem que ter o grupo, o curandeiro e o indivíduo. Então, a verdade é uma verdade que um grupo pode aceitar e o outro grupo não. Quer dizer, os liberais acreditam numa verdade e os comunistas em outras. Quer dizer, a verdade não é um mundo só. Mas certas verdades têm que ser como é que fala? Tem que fazer parte da pessoa para que seja verdadeiro, né? Então, não existe a verdade. Muito bem, nós estamos conversando hoje, senhores, com Gustavo Torres Rebelo Horta, que está lançando pela editora Decálogo essa obra, O Papel e o Dever e o Poder do Juiz, um livro que trata de relações pessoais, sociais, relações de poder, e que trabalha com esse tema essencial, que é o tema da jurisdictio, o tema da jurisdição. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.